Saudações, galera do mal. Está começando mais um Flamengo Cast, episódio número 154. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre Eurocopa, futebol e muito mais. Eu sou a Marcelinha e o Giroud é o jogador de futebol mais bonito do mundo, depois do Pablo Mari. E a Holanda é o Botafogo da Europa. Só me ferra, hein? Olá, pessoal, aqui é Marcelo Colli. Então, para todo mundo que sempre fala que eu sou botafoguense em vez de flamenguista, tá aí, uma surpresa. Eu torço pro Botafogo da Europa mesmo, é verdade. Eu torço pro Botafogo da Europa, eu torço pra Holanda. Eu escolhi torcer pra Holanda quando eu era muito pequeno e aí, desde então, sigo minha sina de passar susto o tempo todo, de me decepcionar e nunca chegar lá. É isso. Boa noite, salve geral, sou Marcos Oliveira. Torcer pela França é uma das razões principais da minha vida e eu discordo que a Holanda seja o Botafogo da Europa frontalmente. Primeiro porque a Holanda representa uma concepção de futebol, um jogo bonito, algo que revolucionou o mundo, coisa que o Botafogo jamais fará. Então, já me permito discordar dessa afirmação na entrada. Eu vou só discordar dessa discordância, porque a Holanda é tudo isso que você falou, só que restrita ao passado, tal como o Botafogo de Garrincha. Continuo achando que é a Holanda. É um ponto de vista, mas para mim o Botafogo não pode almejar ter o lugar que a Holanda tem na história do futebol mundial. Posso estar equivocado. De nunca ganhar o Mundial, então a Holanda é o Palmeiras. Também acho. O Palmeiras, pelo menos, tem a academia. Né? Eu não vi jogar a academia para poder validá-la. Mas uma das coisas que eu me debrucei na vida foi estudar aquela Holanda de 74. Eu assistia todos os jogos daquela Copa, porque eu acho a coisa mais espetacular que já existiu na história do futebol. Foram aqueles 6 jogos, porque não existia o carrossel antes e não existia o carrossel depois. Aquilo foi um conjunto de circunstâncias que resultaram numa coisa espetacular. Exatamente. Além do que a camisa é linda. Exatamente. A camisa é linda. A torcida existe. A torcida lota o estádio, canta o tempo inteiro. Então, tudo isso me faz negar esta afirmação de que a Holanda seja o Botafogo da Europa. Eu vou querer puxar, antes de passar para vocês, antes de a gente falar da Copa América, é o seguinte. A gente falou aqui que você torce para a França, você torce para a Holanda. Eu torço para outra seleção, mas eu nunca torci por razão de querer que ver seja campeão. É mais um afeto, porque eu não sou muito de torcer para seleção nenhuma. Eu assisto, eu prestigio o futebol, mas eu tenho um carinho por uma seleção, e quem me acompanha, o Flamengo Cast desde a época da Copa do Mundo, que a gente cobre todas as fases da Copa em podcast, na época eu jogava aquele videogame simulador de futebol, que eu não posso falar o nome, começa com F, mas eu não posso falar qual é, porque por razões de patrocínio. E o que acontece? Eu comecei a jogar com algum time, eu falei, vou jogar com o time mais aleatório possível. E aí eu entrei no futebol dinamarquês e comecei a jogar no time do Randers da Dinamarca, que é um clube que é muito bonito, o símbolo é um cavalo, muito bonito o símbolo. É um time bem mais ou menos de futebol dinamarquês. E eu fui me apegando, hoje inclusive eu tenho umas campanhas aí relacionadas ao time, eu acho muito, muito maneiro, porque é um time muito aleatório. E eu comecei a pegar um pouco de afinidade não só pelo time, mas pelo futebol dinamarquês e tudo mais. E aí, inclusive, zoando aqui no podcast, eu falei que eu ia torcer pra Dinamarca, eu fazia que, Dinamarca não vai longe, essa Dinamarca, né? E aí eu comecei a torcer bastante. Então eu tenho um pouquinho de afeto, mas não chega a ser uma torcida. Eu gosto quando o time vai bem. Não é um time que tem perspectiva de ganhar nada, mas ainda assim é um time competitivo, tem o Eriksen, então. E esse final de semana, pra quem acompanhou, sabe o que aconteceu com o Eriksen, né? Acho que não é novidade pra ninguém do mundo do futebol que ele teve mau surto em campo, acabou sobrevivendo, graças a Deus. A gente não sabe ainda quando ele volta a jogar. Inclusive, eu até falava isso, perspectiva que eu acreditava que se a Dinamarca fizesse uma boa Eurocopa, quarta de final é bem alcançável e a meta seria uma semifinal, talvez fosse bem mesmo. E claro que quando perde o melhor jogador, da forma que tem a parte psicológica, eu acredito que a Dinamarca não vai se recuperar. Essa Euro já não é mais uma... E não tem que ser, eu acho que o mais importante realmente é o estado do jogador e tudo mais.
E eu só queria realmente dedicar então esse programa a não só a seleção da Dinamarca, mas ao Eriksen e tudo mais. Eu acho que é importante, a gente vai falar de bom futebol, de bons jogadores. Eu acho que é um bom começo. E aí eu queria já pedir a perspectiva de vocês dessa competição. Quem já começou bem nessa largada, é claro que quando esse programa, pelo menos a parte gravada, por ele for ao ar, já vai ter passado algumas rodadas, mas quem vocês enxergam bem, quem pode surpreender, uma análise fria aí de começo de Vai lá, Cora. Eu começo? Vamos lá. Bom, eu acho que vale aqui um disclaimer, né? A Marcelinha falou sobre como ela começou a torcer pela Dinamarca. Eu vou contar um pouquinho como eu comecei a torcer para a Holanda. Eu era muito moleque, estava passando um VT de um jogo uma vez na TVE. E aí comecei a ver, falei, pô, tem um time laranja, que camisa bonita, que é isso? Né? Que história é essa? E eles estavam reprisando as Copas antigas até chegar na Copa que ia ter. Que eu acho que era eu não me lembro, 86, não lembro agora. E aí eu falei, nossa, que camisa linda, que é isso? Que camisa é essa? Meu pai chegou em casa na hora, falei, pai, que seleção é essa aí? E ele falou, essa aí é a Holanda, é o Carrossel. Essa foi a melhor seleção da Copa de 74 e tal, não sei o que, ele me explicou um pouco. E desde então eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, o dia que eu tiver grana eu vou comprar uma camisa da Holanda. Né? E aí eu fui crescendo. E, poxa, não existia camisa da Holanda para comprar em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Não existia camisa da Holanda no Brasil. Era tudo meio assim. A primeira camisa da Holanda que eu comprei foi em 1994. Aquela camisa que enfrentou o Brasil lá no jogo e tal. Eu tenho aquela camisa. E eu decidi, depois de 2002, eu falei, eu não torço mais para a seleção brasileira nunca mais. Por uma série de coisas, uma série de consequências, porque eu não gosto da CBF, eu não acho que nada, a CBF representa tudo de ruim que existe no Brasil, e apesar do Brasil ter revolucionado e muita coisa em 70, o futebol, eu acho que o que a Holanda fez em 74 e um pouquinho em 78 é histórico, é o que eu gostaria de ver no futebol. É aquela coisa de tipo, poxa, é um conjunto de pessoas extremamente inteligentes dentro de campo, executando um esquema tático com um craque, um gênio, que o Cruyff era gênio. Bom, isso posto, galera, não ganhou mais nada, vice é o Vasco, pode ser o Vasco também, só ganhou uma Euro, que eu era moleque também, mas me emocionei pra cacete, com o Van Basten que fez um gol, que assim, é genial o gol, e ele só fez o gol porque ele estava cansado, não tinha o que fazer, e aí ele chutou a bola pro gol, ele mesmo declarou, a bola veio, ele falou, não sabia o que fazer, chutei pro gol, ela entrou. Então, ótimo. E, bom, sobre a Euro. O Marcos vai me matar agora, mas eu acho que a França é favorita pro Euro. Eu acho que ela é favorita. Eu não vejo um time melhor que a França, nesse caso. Eu acho que sim, ela tem uma soberba que às vezes irrita. Eu acho que o Pogba é a cara da França. Assim, quando ele quer jogar, ele joga absurdamente. Quando ele não quer, ele não joga. Tem o Giroud, que é lindo, né? Aquele homem lindo. Porra. E aí, assim, ela tem um esquema bem montado. O que eu espero, por exemplo, para a Holanda é que ela pelo menos passe para a próxima fase. Assim, eu estava conversando com o Marcos durante o jogo, agora no domingo, quando meteu 2-0, eu falei para ele assim, olha, cara, eu tô mais preocupado agora do que quando começou. O golaço que vocês tomaram. Mas é justamente por isso, porque é sempre uma falta de concentração, é sempre aquela coisa assim, é muito louco isso, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo, a Holanda caiu no grupo da morte na Euro, que foi entre Bélgica e Holanda. E aí contra a França, trucidou todo mundo no grupo da morte, goleou todo mundo, perdeu para quem? Para a Rússia. Sabe? É inacreditável, são coisas inacreditáveis. É que nem perder para a Espanha lá na final. Ok, o time da Espanha era bom, mas tinha chance de ganhar. Era a melhor chance.
100% da população brasileira concorda que o Giroud é o jogador mais bonito da Euro. Olha... Eu vou aproveitar. Você falou como você se apaixonou pela seleção holandesa, e aí em determinado momento você falou sobre a revolução tática e também um único craque. E eu acho que dá pra juntar tanto a revolução tática quando você fala de treinador como craque e Didier Deschamps. Vou passar aqui a bola pro nosso querido Marcos. Cacildo. E vou sair correndo. Assim, a gente tem que separar a nossa vontade pessoal do que o técnico tem direito de fazer enquanto um selecionador. À vontade, tá? Você pode não, mas assim, nós temos que concordar que o Didier Deschamps ocupa um lugar de destaque no panteão do futebol mundial. Ele é um eterno vencedor como jogador. Ganhou títulos quando você nem poderia esperar, mas ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, uma espécie de Cafu, que por onde passava, até no Zaragoza foi campeão. Então o Deschamps foi isso. A França só dispõe até hoje de uma Copa dos Clubes Campeões Europeus, antes dela ser conhecida como Champions League. Foi em 93 com o Marseille. Adivinha quem era o capitão e quem levantou a taça? Didier Deschamps. Então, assim, ele tem um valor enorme. Ele foi formado na escola do futebol do Nantes. Então, assim, é uma das coisas mais ricas da história do futebol francês, a escola à la Nantaise. Mas ele preferiu se tornar um pragmático e ele quer ganhar. Pouco lhe importa como ele vai ganhar. E é óbvio que futebol você pode ganhar de diversas formas. E eu, enquanto torcedor, gosto de ganhar? Gosto. Mas eu prefiro ganhar jogando um futebol que a gente se orgulhe, que você se reconheça nele. Porque a história, a origem, o DNA do futebol francês é o futebol de champagne, que era uma coisa efervescente, linda, saborosa, mas que não necessariamente era campeã. Tudo bem. Isso não estava certo. Isso era uma questão de um trabalho psicológico que deveria ter sido feito desde a base. Vou dar um exemplo para vocês. Para a Copa de 86, dos 22 convocados pela França, 19 sonhavam com uma final contra o Brasil no Estádio Azteca, porque todos eles cresceram sob a égide da mística da Copa de 70. Lindo. Só que dos 19 que queriam esta final, 18 colocavam o Brasil campeão. Então como é que você pode ir para uma Copa do Mundo em que 18 almejam ser vice? Tinha algo que não funcionava. Ganharam, né? Mas ganharam. A gente chegou em terceiro. Só deixar claro que esse podcast, que é o Flamengo Cast de Zico, e é proibido um francês vir aqui falar da Copa de 86, né? Olha, claro que mas ele é Flamengo, cara. Eu também, entendo da sua proibição, mas um dia eu espero poder agradecer ao Zico de viva voz, porque o Zico pra mim é tudo, mas naquele dia eu de joelhos em frente à televisão pedi pro Zico perder aquele pênalti. E o Zico me atendeu. Mas tem uma coisa que as pessoas aqui não levam em consideração. O goleiro da França naquele dia sabia que por conta do problema do joelho do Zico, ele jamais poderia bater no lado direito dele, goleiro, ou seja, lado esquerdo do Zico. O Zico só poderia bater pro lado direito. Tanto que na cobrança de pênaltis, de tiros a gol, melhor dizendo, o Zico bate de novo no mesmo lado, só que ele consegue botar ela mais pro lado, o joelho bate, vai na bola e não consegue pegar. Aquela Copa do Mundo, ela é ganha num detalhe muito simples, em que o Jairo dos Santos, que era o espião da CBF, foi ver o treino da seleção francesa. E ele disse ao goleiro Carlos, se tiver pênaltis, quando o Luiz Fernandes for bater o pênalti, ele vai bater na direita dele. Perfeito. Quinto pênalti, Fernandes bota na cal e o Carlos se lembra. Só que o Carlos, na hora, teve um momento de hesitação. Mas calma aí, é a minha direita, ou a direita dele? E ele resolve ir para a direita dele. E o Luiz Fernandes bate no canto, eu quase infarto.
E o Jairo dos Santos, no vestiário, vai atrás do Carlos. Carlos, eu te disse, mas eu me esqueci. Então você perde uma Copa do Mundo por um fio de cabelo, porque o goleiro resolve esquecer a instrução que recebeu, né? Mas... É a Copa do Mundo onde o time foi campeão com gol de mão, né? Vamos lembrar que... Foi campeão com gol de mão, e eu digo isso, que se os deuses do futebol não tivessem decidido mudar a história do esporte bretão, que o Zico teria que ter sido campeão em 82. Sim. Para consagrar aquele futebol. Consequentemente, o Platini deveria ter sido campeão em 86 para consagrar aqueles 11 anos de pura magia que aquele time fez. Eu sei que não é. E aí, o 90 ficava com o Maradona. A Hungria de 54 não... E você pode ver que quem acaba com o sonho da Hungria e da Holanda sempre foi a Alemanha. Mas agora, tem uma explicação. A gente não pode tirar também o mérito do time da Alemanha de 54, que não era um bonde. Abre aspas, chegaram de novo. Ok. E o time de 74 era uma máquina. Tanto que já tinha sido campeão europeu em 72 e era uma máquina. Sim. Só que todos nós imaginávamos e sonhávamos, eu não na época, mas toda vez que eu vejo aquele jogo, eu rezo para a história ser diferente. Porque talvez a história do futebol tivesse mudado ali. Mas era um timaço aquele time da Alemanha. Mas olha só, tem duas coisas sobre o que você falou aí, que assim, eu queria pontuar. Primeiro, o time da Alemanha de 1954 caiu todo com icterícia depois da final. Vocês sabiam disso? Então, assim, tem um escândalo de doping ali que a gente não sabe ao certo se foi o que foi, o que não foi. Mas eles pegaram o trem e chegaram com icterícia. E a Alemanha e a Hungria se enfrentaram antes na Copa. Exatamente, foi uma surra. A Hungria ganhou porque a Alemanha botou time reserva. E na final bateram em qualquer coisa que se mexia na frente. Tanto que eles tiraram de jogo o craque da Hungria. O Puskás, né? O Puskás ficou se arrastando em campo. Então, assim, é um plano maquiavélico? É um plano maquiavélico. Mas a gente sabe como é a Alemanha. Se tiver que vender a mãe e não entregar para ser campeão, eles vão fazer. Eles usaram até camisa vermelha e preta, Marcos. Até perder para a Alemanha Oriental. Em 74 eles fizeram para ir por outro lado da Copa do Mundo. Até isso eles fizeram. Verdade. Então, eles são capazes de tudo. Vamos lembrar que você falou aí sobre se o futebol fosse justo, o Zico teria ganhado 32, mas se fosse pela seleção que joga um futebol elegante, para quem gasta a seleção que joga mais bonito, a França não teria eliminado a Bélgica em 2018 também. Mas naquele dia a Bélgica não jogou bem. A Bélgica não massacrou. A Bélgica não perdeu um caminhão de gols. A Bélgica tomou um gol numa falha em que toda vez que eu estou em frente à televisão, igual um leão dentro da minha jaula, quando é córner contra a França, eu começo a gritar sozinho, cada um pega o seu. Se cada um pegar o seu, não sai gol. Mas... Você gostaria de falar com o Rogério Ceni? Adoraria conversar com ele. Teria uma conversa em que eu faria perguntas para ele que eu tenho certeza que jornalista não faz. E que o hater também não vai fazer. Porque eu enxergo o futebol de maneira muito diferente do que a maioria enxerga. Por exemplo, eu faria uma pergunta para ele. Você dá instrução para o seu jogador nunca fazer falta no adversário quando o adversário está de costas para o gol? Se eu sou técnico e um jogador meu faz isso, eu não sei o que eu faria com o cara. Mas eu ia avisar antes. Quem fizer falta e o cara tá de costas, se fizer a segunda vai sair. Não faz. É uma questão de inteligência. E aí, eu me bato muito com o senhor Rodrigo Caio, porque é rei de sair para antecipar e não sabe antecipar, e sai fazendo falta em qualquer lugar do campo. E outra, a minha teoria é muito simples. Se você quer agarrar alguém, vai fazer judô, vai fazer MMA, mas futebol não é lugar para você ficar agarrando o coleguinha.
O objetivo é a bola. Você vai e tira na bola. Eu nunca me lembro do Andrade chegar trombando, puxando camisa, rolando no chão. O Andrade era lento, não corria muito, mas ele ia na bola, ele antecipava, ele era inteligente. Agora, o técnico cobra isso dele. Lembra quando teve aquele torneio início que só podia fazer 15 faltas, que o Júnior Baiano parecia a Lady Di, não batia em ninguém? Era o Tele Santana que exigia isso dele. Mas isso é ser técnico. Eu faço uma pergunta. Qual técnico no Brasil que pega um jogador num estágio A e leva para o estágio B? Aquilo que a gente viu o Jorge Jesus fazendo no Flamengo, em que o Arão evoluiu, que o Bruno Henrique evoluiu, você não vê nenhum técnico no Brasil melhorar jogador. Coisa que você vê o Guardiola fazer, que você vê o Klopp fazer e outros. Aqui no Brasil não existe essa preocupação porque ninguém se atém a detalhes de como você passa uma bola, como você posiciona o corpo para receber e passar. A formação no Brasil é muito precária. Não só na parte da mecânica do jogo, como na parte tática. Você pode ver que o Bruno Henrique não sabe nem ter a mecânica de dar um passe. Ele não tem esse fundamento. Nem dominar a bola direito. Nem dominar a bola direito. Entendeu? Então, assim, a disparidade do futebol do Brasil com o da Europa, para mim, é a mesma coisa quando você vê a NBB com a NBA. Fala, Marcelinho. Não, eu queria passar a palavra para o Marco Mano manter com ele, mas eu queria que ele puxasse o que você puxou antes de quem é favorito à Eurocopa, já que você falou que é a França, ver se ele concorda. Marcelo disse que eu ia ficar uma arara, mas sendo lúcido, eu não estou nesse momento vendo o jogo da França, né? Eu adoraria poder dizer com todo orgulho que a França é de fato a favorita. A França tem jogadores para isso. A França tem a experiência para isso. Eu só não acho que a gente tenha a inspiração para isso. A gente pode ser campeão. Não porque eu não sou um entusiasta da figura Karim Benzema. Mas eu disse ao Marcelo, depois de 2 amistosos, eu sou obrigado a admitir, mesmo que a contragosto, que a presença dele, e com ele 5 anos mais experiente, fluidificou o jogo da França, porque a ausência de um cérebro para pensar o jogo no time da França é uma coisa pavorosa. A gente se impõe porque marca muito bem, sai no contra-ataque e numa bola vadia faz um gol de bola parada. Tanto que quando a França joga contra equipes pequenas com um bloco baixo, a França não cria. O que foi, Marcelinha, que você falou? Não, eu queria saber se você, pelo menos na teoria, não concorda que Griezmann, Mbappé e Benzema seria o melhor trio de ataque do mundo de seleções, pelo menos. É possível que seja, mas eu vou discordar da seguinte forma. E disse isso hoje ao Marcelo, inclusive. Como a Federação Francesa de Futebol, nesses 5 anos, nunca questionou o Didier Deschamps sobre a não convocação do Karim Benzema. Aí você decide convocar esta pessoa em cima do laço para o Euro e vamos acertar o time agora? Você teve 2 anos ou 3 para preparar o time para Euro e muda algo tão nevrálgico em cima do laço? Tá errado. Pode dar certo? Pode, porque não é um campeonato de ponto corrido, é um torneio. E torneio, qualquer pangaré pode ganhar. A Grécia em 2014, aliás, 2014 foi o ano da falência do futebol. 2004, perdão. Foi 2004, o ano da falência. Once Caldas campeão da Libertadores, a Grécia campeão da Eurocopa. Agora, a Grécia ganha uma Eurocopa porque o meu querido selecionado francês resolveu derrubar o técnico. E aí pronto. Aí você perde o jogo para a Grécia era o Domenech, fica por isso mesmo. Não, era o Jacques Santini. Aí depois entrou o Domenech. Aí porque o Santini cai, entra o Raymond Domenech. Nossa, quando você acha que o poço chegou ao fundo, você descobre que o poço não tem fundo. Isso era horroroso. Horroroso. E a gente perde uma final de Copa do Mundo em 2006 porque ninguém queria consagrar o Domenech campeão do mundo. Inclusive, ninguém queria. 2006 era até melhor do que os times
dois times que foram campeões. Né? Você tinha ali um choque de geração com o auge do Thierry Henry. Você tinha o fim da carreira do Zidane, que fez uma Copa absurda, talvez o melhor jogador da Copa do Mundo. Você tinha ali o fim dos jogadores da Copa que foi campeão em 98. Mas, e uma geração boa surgindo. Né? Sim. O fato é o seguinte. Quando terminou o segundo jogo, Zidane, Thuram e Makelele pediram para a comissão técnica sair depois do jantar, só ficam os jogadores. E ali eles decidiram mudar o time e avisar o Domenech que ele não mandava mais coisíssima alguma. E ele se tornou uma figura decorativa até o final da Copa. Eu não sabia disso, não. Inclusive, eu acho só comentando o que eu estava falando sobre essa seleção, para mim, minha visão de futebol, o Thierry Henry, para mim, foi o melhor jogador do mundo de 2006. O prêmio foi dado ao Cannavaro, não é a Copa do Mundo, tudo bem. Mas o Thierry, ele foi finalista da Champions e finalista da Copa. Ele perdeu as duas finais. Eu acho que ele deixou de ser o melhor do mundo por conta de 2 jogos. Eu acho que 2 jogos não são suficientes para tirar o título de melhor do mundo. Mas vou dar outro dado a vocês para vocês pensarem. Thierry Henry é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 51 gols. Dos 51, quantos foram passes do Zinedine Zidane? 1. Contra o Brasil, né? 1. Foi contra o Brasil. Que eu não considero que aquela falta que o Zidane joga no bolo seja um passe. Não é uma assistência aquilo para mim. Mas a estatística oficial diz que aquela bola é a única que o Zidane deu para os 51 gols do Thierry Henry. Isso diz o quê? Vocês viram, não sei se vocês souberam da polêmica depois do último amistoso da França, foram no Olivier Giroud e perguntaram para ele: Giroud, por que você estava sumindo do jogo? E ele respondeu, e eu concordo com ele: eu não estava sumindo do jogo. O ponto é que eu me movimentei e não recebi a bola. Porque quando o Mbappé joga com o Giroud, fica claro que o Mbappé olha para o Giroud e fala: não vou dar a bola para você, eu vou resolver sozinho. Mas com o Benzema, o Mbappé está sendo uma dama, dando a bola o tempo todo, quer fazer com que o Benzema marque o seu gol. É como o Mbappé joga com o Neymar. Então o Mbappé não respeita o Giroud. Isso criou uma polêmica na França. Entrou o Didier Deschamps, já esvaziou a bola, porque nisso ele é muito bom. O Mbappé quis dar uma entrevista na quinta-feira, o Deschamps: fica na tua, você vai falar besteira. No domingo, na emissão da TF1, do Telefoot, ele foi lá, respondeu, disse que não gostou da forma, que ele não precisava ter falado em público, podia ter sido no vestiário. Aí a coletiva de imprensa não teve mais nenhuma outra pergunta. Esquece a Alemanha, esquece a Eurocopa. As futriqueiras só queriam saber da possível briga entre o Giroud e o Mbappé. Lembrando que isso é um absurdo também, porque a gente sabe que o Giroud é muito mais bonito que o Benzema, e aqui a gente sabe que o padrão estético, a qualidade estética é muito mais importante que a qualidade técnica e tática. E estético é o que pesa mais. Tanto que, Cristiano Ronaldo, Messi, Giroud e Neymar. Quem tem Copa dos 4? Giroud. Quem é o mais bonito? Giroud. Sim. Acabou. Quem tem Champions? Giroud. E vou acrescentar mais um dado nessa pimenta. Beleza, mas Giroud foi muito criticado porque foi campeão do mundo e não marcou sequer um gol. Mas ele teria marcado gol. Aquela bola contra o Peru entraria. Mas o Mbappé, que é fominha, foi lá, empurrou para dentro e ficou com um gol para ele. Entendi. E o Giroud é obrigado a ouvir essa lorota. Você também tem outro lado. Você também tem outro lado, que o Ibrahimovic não tem Champions, o Ronaldo Fenômeno não tem Champions, o Giroud tem Champions, porque ele é mais bonito, cara. A beleza é o mais importante. Sim. E hoje eu fiquei morrendo de saudade do Ibrahimovic. Porque foi pavoroso o que a Suécia fez hoje em campo. Mas vocês concordam que, assim, tem umas coisas, tem umas seleções que, assim, eu tava conversando isso hoje com a minha mulher na hora do almoço, né? A gente tava vendo o jogo da Polônia. Eu falei assim, cara, isso não parece futebol, é outra coisa. Parece hóquei, parece alguma coisa. A coisa é tão robótica, o movimento é tão robótico, é tipo, sabe? É assim, bola no Lewandowski e deixa ele resolver. Mas aí, fora isso, nada acontece. A gente fala muito de padrão tático europeu, etc e tal. Nossa, eles estão muito à frente da gente. Estão muito à frente. Agora, é muito difícil você ver um jogo desse e ver beleza nesse jogo. Foi muito difícil de ver.
Como foi difícil também o jogo da Espanha, que se perdeu o tic-tac que a gente adorava ver do Barcelona, não é a mesma coisa, porque, pô, você ficar tocando a bola de um lado pro outro, sem penetração, sem um drible, sem nada. Então nada acontece. Quando você fala que tá muito à frente, eu vejo o futebol europeu muito à frente no sentido tático, óbvio, do estilo de jogo das equipes. As equipes hoje ganham jogar um sul-americano europeu muito mais porque a distribuição em campo. Os técnicos erram muito menos, não é nem questão de atleta. E o físico, que o time te proporciona, um time europeu te proporciona uma capacidade física que o time brasileiro não proporciona mais. Mas tecnicamente tem jogadores aqui no Brasil que são bem melhores. Cara, se você pegar o Sterling da Inglaterra, tem uns 20 jogadores aqui no Brasil que são melhores. Cara, eu odeio esse cara. Padrão técnico e não tem o mesmo qualidade física. Eu me permito discordar de vocês e dizer o seguinte: na média, o jogador europeu hoje é superior ao jogador brasileiro do ponto de vista técnico. Eu acho que também tem um problema. Pela qualidade do passe que dá, pela velocidade o que eu tô querendo dizer pra você imprime é que se na você pegar bola. Um jogador hoje que joga no Brasil, você pega... Dá um exemplo de jogador que joga no Brasil hoje, não precisa ser dentro do Flamengo, dá um exemplo de jogador bom no Brasil hoje. Mas tá difícil, não tem. Vamos pegar o Marinho dos Santos. Marinho dos Santos. Se você pegar o Marinho dos Santos e colocar ele no Real Madrid, o Real Madrid vai proporcionar pra ele uma melhoria física, tática, uma melhoria como jogador, que ele vai alcançar um patamar que no Santos ele nunca vai alcançar. Mas ele, tecnicamente, é melhor que muitos jogadores que tem o mesmo tipo de jogo dele na Europa. Mas vamos fazer a pergunta. Por que no Brasil, e aí vamos voltar ao nosso querido Flamengo, por que nós só formamos jogadores raquíticos? E aí o cara tem que ir para a Europa e criar corpo. Por que até agora, em pleno 2021, não tem uma alma no Flamengo que pense, opa, a gente não precisa mandar um galeto lá para fora para os caras terem que desenvolver fisicamente. E não é só o Flamengo, você sabe disso. Olha o Gerson. Eu me referi ao Flamengo porque nos interessa. Mas assim, vamos fazer um corte aqui, só para terminar esse assunto assim com relação aos jogadores. Eu acho que falta uma coisa muito importante: estudo, cultura. Falta estudo, falta. Mas aí é inteligência. Exato, isso é inteligência. Mas o problema é quando você tem cultura, inteligência e estudo, você tem mais preparo para entender, até fisicamente, o jogo. Entender fisicamente, pô, como é que eu passo aquela bola ali? Só tem um jeito, né? Você adquirir cultura de futebol também. E né? isso vem da escola. Para mim, a escola mais perfeita que existe no mundo é a do Ajax. O garoto é peneirado aos 6 anos e até aos 16 anos, ele a cada 2 anos muda de faixa de campo. Ele joga na defesa, joga no meio de campo, joga no ataque. Chega aos 16, a comissão técnica diz: olha, você tem mais condições de se haver bem ali. É óbvio que o cara tem que querer, né? Senão não adianta. Você vê que hoje em dia ninguém se forma lateral mais. O lateral é um ponta frustrado que não tem a qualidade para ser ponta e porque é rápido, porque em tese tem alguma capacidade ofensiva, ele vai ser lateral. Aí ele não aprendeu nada do métier do que é ser lateral e os times ficam sem marcação, mas é assim que o futebol está valendo hoje em dia. E qual é o lateral hoje que você vê pegar a bola, driblar e ir ao fundo? Estou falando driblar. Nenhum lateral mais dribla. Eu vou dizer construção interior. Um que eu sei que é capaz de driblar é o Thomas Meunier da Bélgica, mas que me decepcionou muito quando foi para o Paris Saint-Germain. Ele não evoluiu. No Borussia Dortmund, a temporada dele foi trágica, admitida por ele mesmo, mas o Thomas Meunier tinha tudo para ser um baita lateral. Tem o canadense também do Bayern de Munique. O Alphonso Davies. Eu tenho uma teoria que vale só para mim. Jogador, quando ele é muito rápido na corrida, inversamente é a capacidade dele de analisar, de processar e de tomar a decisão certa. Porque para ele o que interessa... Ouve Bruno Henrique. Mas é isso. Mas quando eu falei, eu estava pensando nele. Porque assim, ele está preocupado em chegar. O passe nunca é prioritário para ele, porque o que ele quer é receber na corrida e fazer o que ele sabe fazer. Normalmente esse cara não tem um passe apurado, ele já pensou à frente, ele não se concentrou na coisa mais importante, fundamental,
que é você dar o passe certo. Você não acha que o Griezmann sofre disso também? Não, porque o que eu vejo, assim, ele tem momentos assim. Outro jogador muito belo na parte estética. Em francês, existe uma expressão que, traduzida para o português, significaria que o jogador fede a futebol. Tá? E é um fedor bem pesado, quase uma putrefação. Tá? Então, Griezmann é esse cara. É que o Griezmann não tem uma técnica apuradíssima para ser o que ele poderia ser, mas aqui, o que ele enxerga, o que ele quer fazer, ele é muito bom, porque ele raciocina muito bem o jogo de futebol. Mas ele não tem um bom passe, Marcos. Não tem, porque ele não tem uma técnica exuberante. Você vê que ele batendo pênalti, uma desgraça. Você sabe que, assim, quando vocês dizem que a França é a favorita, o que me incomoda é que desta feita nós chegamos, mas muitos dizem, muitos dizem. Mas você sabe qual é o ponto? Sabe essa mística aqui no Brasil de que quando a seleção sai sob Mas quem é a sua aplausos, favorita? Quem é a sua favorita hoje? Uma seleção favorita? Do ponto de vista lógico-racional, a favorita é a França. E eu gostaria que a França... eu acho que é também a Bélgica. Não, porque a Bélgica, o azar, eu não tenho vai duas fazer seleções nada. que, para minha concepção, são favoritas a essa aí. Uma é a Bélgica, a primeira seleção aqui da FIFA, joga absurdamente. E a segunda seleção, para mim, é a Itália. Eu vejo ela numa fase de crescimento, é uma seleção que não perde há 3 anos. É claro que precisa fazer uma competição, ou precisa evoluir ao longo da competição, mas eu vejo como uma favorita. Posso desconstruir por que eu não concordo com a Bélgica e com a Itália? Primeiro, ser número 1 do ranking na FIFA já é um desabono. Já dá um azar do cacete. Isso já prova que você está no caminho errado. Porque, assim, quando um time é campeão do mundo, se ele não se torna automaticamente o primeiro do ranking da FIFA, tem algo errado no ranking da FIFA. E a Bélgica está aí há 300 anos como primeiro do mundo, mas porque a FIFA inventa esses critérios malucos. Esse ranking, na prática, não serve para coisa alguma, né? A Itália, eu acho que ainda é muito cedo esta Euro para a Itália. Eu posso imaginar que a Itália, continuando o trabalho em 2022, vai dar trabalho, mas a Itália que a gente conhece, que tem uma virtude ímpar, que é saber marcar muito bem, esta seleção atual não marca bem. Isso é uma coisa que me deixa espantado, como uma seleção italiana não marca bem. Não, mas isso é decorrência do trabalho, cara. Eu também enxergo que os caras já nascem sabendo marcar. Marcelo. Sim, mas eles fizeram a mudança, Marcos. Mas a cultura tática da Itália é tão profunda, é tão brilhante. Todo jogador francês, quando vai para a Itália jogar, fica estupefato de como não existe nenhum exercício, nem o físico na Itália, que não envolva a tática. Tanto que todos os franceses aprendem sobre tática quando vão para a Itália e melhoram muito. Porque lá é o berço da tática. Mas eu acho que esta seleção da Itália me parece um pouco da Espanha. Sabe quando você tem um time de Armandinhos? Sei. Jogadores de regular a bom, mas que na hora H ninguém vai resolver. Para mim é o caso dessa Itália. Cara, o Insigne é um bom jogador. Eu discordo de você, mas eu vejo tanto no Insigne quanto no Immobile, que são 2 jogadores de ataque da seleção da Itália, que eles são jogadores muito mais de seleção do que de clube. Eu acho que eles, quando botam a camisa da seleção, eles crescem no dia que eles não jogam no clube. Ou ao contrário do Messi, que joga muito no clube, chega na seleção, mas... Vou me permitir discordar de você de novo. Porque antes da Euro, a grande discussão dos periódicos da Itália é se, enfim, o Immobile iria confirmar aquilo que ele faz no clube. Se você olhar a quantidade de gols que o Immobile tem pela seleção com o número de jogos, é pífio. E o fato dele ter marcado gol no primeiro jogo deu um alívio para ele, porque, quem sabe dessa vez eu vou conseguir performar aqui. Porque a Itália carece realmente de um matador que normalmente a Itália sempre teve. Sempre teve aquele 9 que vai empurrar a bola para dentro do gol, né? Até o bobo do Vieri, que de bobo não tinha nada, enfiava a bola para dentro da rede.
Esquilate, total esquilate. Mas e o Balotelli? Até o Esquilate. E o Balotelli? O Balotelli. Balogol. O Balotelli é um xiste. O Balotelli é uma piada mal colocada, uma piada sem graça. O Balotelli é um desperdício. E a carreira dele demonstra. Na última Copa. Não, mas a carreira do Balotelli demonstra o que é o Balotelli. Existe, eu faço uma grande diferença. Isso é uma coisa que o Marcelo sabe dessa minha teoria. Para mim, existem duas divisões no futebol: o que sabe jogar bola e o que sabe jogar futebol. E se você encontra alguém que sabe jogar bola e jogar futebol, é o melhor dos mundos. Mas o normal é o cara só saber uma das duas. Por exemplo, vamos ao Denilson, esse que se tornou comentarista. Para mim, o Denilson nunca jogou futebol. Ele jogava bola. Jogava bola. Mas e o Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho sabia jogar bola e jogar futebol. Sabia. Sabe qual é o azar do Ronaldinho Gaúcho? Ter nascido no Brasil. Porque se ele tivesse sido argentino, ele teria levado a carreira dele a sério. A quantidade de jogadores que o Brasil desperdiçou por não ter preparo psicológico. O jogador brasileiro, quando vai para a Europa... Mas tu acha que o Ronaldo Fenômeno não jogava nem bola? O futebol não jogava os dois? Olha, eu falo mais do Ronaldo do fim dos anos 90, não o Ronaldo mais marcador. Eu não acho que o Ronaldo, quando se tornou fenômeno, ele fosse um jogador técnico. O Ronaldo, para mim... Aquele Ronaldo de 97, da Inter de Milão... Eu não achava ele técnico. Eu também não. Nunca achei. Ele não era um esmero tecnicamente. Ele era inteligente, muito rápido. Potente. E depois que o Ronaldo marcou aqueles 2 gols num curto espaço de 2 semanas, isso parecia videogame. Os zagueiros ficaram aterrorizados com ele. Na final de 98, ninguém imaginava que o Ronaldo ia ter a situação que teve. Injustamente, o presidente, Laurent Blanc, foi expulso na semifinal contra a Croácia. O Leboeuf não dormia na noite do jogo, porque era ele. Tudo bem, ele é uma múmia, nem ele confiava nele mesmo, mas ele tinha que marcar o Ronaldo. Aí o Laurent Blanc, que jogava no Barcelona, falou assim: Leboeuf, vamos fazer o seguinte, 9 entre 10 o Ronaldo vai sair por esse lado aqui. Se concentra com esse lado. Se ele sair por outro, paciência. A marca aqui. Nem precisou, porque aconteceu aquela situação e o Ronaldo jamais poderia ter sido colocado em campo. Mas eu também não achava o Ronaldo esse primor de técnica. Mas o Ronaldo não era. Ele era potente, rápido. Vem de Ronaldo vem de um mundo de internet. Antes da gente continuar falando de Euro, se o Ronaldo tivesse jogado 98, fala pra mim. Eu vou te dar a resposta que o Moraci Santana deu no Bola da Vez. Em 10 jogos, a França ganharia 7 para o Moraci. Porque a França tinha se preparado de maneira séria para ser campeão do mundo durante 4 anos. E o Moraci disse: enquanto nós, seleção brasileira, nós não estávamos preparados de maneira adequada para ser campeão do mundo. Ponto, parágrafo. O Moraci diz 7. Eu vou te dizer que eu digo 9. Os 7-1 da Alemanha, se eu tivesse um centroavante naquele dia, um caolho, só um caolho, o próprio Giroud, se tivesse em campo, aquela final tinha terminado barato 6-0. Mas na promoção de verão ficou no 3-0. Eu perco 5 gols inadmissíveis naquela final de Copa do Mundo. Então, qual que você está falando? Qual a final? A final de 94. De 98. Eu perdi 5 gols inadmissíveis naquele dia. Foi mesmo. Foi. Então, era só ter o Giroud. E o Giroud era questão de tempo. Era questão de tempo. Simples. Olha, eu vou dizer uma coisa que o Marcelo deve saber, mas talvez a Marcela não saiba. Fizeram até CPI aqui no Brasil para tentar descobrir o motivo daquela tamancada. Mas o Zidane saiu como herói, né? Ganhou o prêmio de melhor jogador, ganhou bola de ouro. Mas no fundo, o que aconteceu naquele dia? Zidane houvera feito uma Copa do Mundo pífia horrorosa. até então.
Horrorosa. No segundo jogo contra a Arábia Saudita, ganhávamos por 4-0. E o cidadão resolve limpar a chuteira nas costelas do jogador da Arábia Saudita e é expulso. Fica fora 2 jogos. Aquele mesmo Zidane que em 2006 me dá uma cabeçada numa final de Copa do Mundo e também é expulso. Então, eu e Zidane, nós temos uma relação... Não dá pra comparar a Copa de 2006 com a de 98 na bola que o Zidane jogou em 2006. Sim, só que vou te dizer que quando eu puxo o meu extrato de Zinedine Zidane com a camisa da França, ele me deve muito mais do que ele fez. Porque ele fez um Euro 96 nulo, porque teve um acidente de carro, ele não conseguia dormir, não jogou nada e não fez nada. Eu nasci em 96. Em 98, ele é meio diva, né? Ele é meio em 98, diva, né? ele não fez nada. Aí ele volta contra a Itália nas quartas de final, não faz absolutamente nada. Não faz nada contra a Croácia. E na manhã daquele 12 de julho de 98, que, abrindo parênteses, é o dia mais feliz da minha vida, o técnico, Émile Jacquet, chama o Zidane no seu quarto e diz para ele: Zizou, nós trabalhamos contra tudo e contra todos durante esses 4 anos. Ninguém, a não ser eu, obviamente, eu, Marcos, ninguém acreditava que a gente chegaria aqui hoje. Mas nós chegamos. Eu, inclusive, Zidane, dei a chave do caminhão para você, a chave de casa, tirei da seleção Papin Cantona para você não ter problema, para você ser o cara. Só que o senhor até agora não jogou nada. No dia que ele é expulso contra a Arábia Saudita, quando ele é expulso da Arábia Saudita, o Jacquet nem olha para ele, o Jacquet não fala com ele. Aí o Zidane começa: eu sei que eu não estou jogando nada, mas é muita pressão, você tem que entender, esperam muito de mim. E o Jacquet diz para ele: Zidane, você é o cara, ponto, parágrafo. Se você não jogar hoje, não tem amanhã. Agora, todos nós trabalhamos que nem um maluco para chegar aqui, para você resolver. Aí o Zidane diz que vai tentar. Quando o Zidane está para sair do quarto, o Émile Jacquet fala para ele: só um detalhe. Eu já avisei o Djorkaeff e eu quero que você, Zidane, quando tiver córner a nosso favor, que você vá para o primeiro pau. Atente para o detalhe. Pois ninguém na seleção brasileira marca o primeiro pau no córner. Eles marcam por zona e ninguém fica no primeiro pau. Primeiro gol, Djorkaeff cruza, Zidane no primeiro pau. No segundo gol, como foi do outro lado, foi Emmanuel Petit que cruzou e o Zidane no primeiro pau. Quem ganhou aquela Copa do Mundo foi o meu técnico. O Zidane simplesmente cumpriu uma ordem. Agora, ele é um iluminado, ele é um monstro, ele é fora de série, mas ele não jogou nem 30% do que o Platini jogou. Mas ele não é Memphis Depay. Ele não é Memphis Depay. Em 2000, o Zidane joga muita bola, mata a pau no Euro, mas chega no dia da final contra a Itália, não jogou lufas, não apareceu em campo. Vem 2002, o Zidane estava no pináculo da arte dele. Houvera feito aquele gol na final da Liga dos Campeões, nasceu o terceiro filho, arrebenta o músculo, e aí aquela tragédia em que foram uns 15 minutos da minha vida em que eu não respirei, eu achei que eu tivesse morrido, mas voltei à vida quando eu fui eliminado na primeira fase da Copa de 2002. Naquela Copa eu tinha certeza que eu ia ser campeão do mundo, não tinha a menor dúvida, não tinha pra ninguém, mas aí aconteceu aquilo. Era um timaço. Mas, voltando a fita no tempo, foi um timaço até março de 2002. Quando você revê os jogos logo antes da Copa, você percebe que o mal está posto. Mas a França chegando numa competição como agora na Euro, sem pressão, sem o parquinho tá pegando fogo, eu não gosto. Eu não gosto. Então, é difícil. Como você enxerga a França no grupo da morte, com a Alemanha e Portugal? Vamos lá. O grupo da morte é porque a imprensa tem que vender jornal. Mas numa Eurocopa de 24, em que 16 se classificam, 4 terceiros vão se classificar. Então, é só fazer o papel de casa contra a Hungria e você não perder contra Portugal e Alemanha, isso vale para os outros, entre eles, com 4 pontos, tá todo mundo lá.
Então, essa história de grupo da morte, pra mim não todo cola. Mundo ganhar na Hungria, todo mundo ganhar na Hungria, todo mundo empatar entre si, passou todo mundo por cima. Exato, passa os então, três. assim, isso é tranquilo. Acho que é importante você pegar uma chave forte desde o início. Essa história de pegar baba no começo, eu prefiro que não. Eu já quero ter noção exata se o time veio com apetite ou não. O Marcelo me mandou ontem o vídeo do Zidane fazendo gol de falta contra a Inglaterra no último minuto na Euro de 2004. Nós não jogamos nada, mas o Zidane em 3 minutos virou o jogo, entrou para a história, todo mundo achou lindo, mas você viu o jogo, você sabia que aquele time não ia a lugar nenhum. Aí o Zidane participou da brincadeira de tirar o Jacques Santini do time e a gente é eliminado pela Grécia numa quarta de final de Euro. E em 2005, ele se aposenta. Ele decide voltar em 2005, eu já era contra o retorno dele. E se você quis se aposentar, meu irmão, assume a sua decisão e vai. Porque eu tenho uma teoria de que quando você tem um craque desta magnitude, nenhum time, nenhuma seleção trabalha de maneira séria para o após. Não tem. Você não prepara. Não existe. Mas você tem que preparar. Você não tem existe. que preparar. Qual é o futuro da Argentina, por exemplo? Mas você tem que preparar, cara. Você tem que pensar que o clube não pode ser dependente de um cara só. Cara, mas olha só. Foi obrigado a voltar, ele com o Thierry Makelele, tomaram lá o comando do Domenech e a gente chega a uma final de Copa do Mundo. Todo mundo fala daquele jogo contra o Brasil, eu já vi aquele jogo diversas vezes. Mas faça uma provocação naquele jogo. Qual a bola que o Zidane botou alguém na cara do gol? Não, nenhuma, mas ele destruiu o meio de campo psicologicamente. Beleza, mas assim, era balãozinho, passa a bola pelo meio da perna. É isso aí. Mas se você espremer, que pra mim, futebol, eu quero em 3 toques estar no gol. Eu não quero. Se o Ronaldinho Gaúcho não perde aquela falta na entrada da área também. Mas é outro também que não. Caixa. Olha, se é caixa naquela falta do Marcela, Ronaldinho. Eu vou te dar um dado estatístico que é cabal. Em jogo oficial, a França só perdeu 1 para o Brasil até hoje. Só 1. 1958, semifinal de Copa do Mundo. O Brasil faz 1-0, a França faz 1-1 e o Vavá quebra a perna do Roberto Jonquet. Em 58 não havia substituição. O Jonquet ficou de perna quebrada até o final do jogo, isolado na ponta esquerda, e 11 contra 10. Aí o jogo se desenvolveu e o Brasil ganhou de 5-2, não tem o que discutir. Mas enquanto o jogo estava 11 contra 11, o jogo estava 1-1. Mas é uma seleção brasileira que tem Pelé e Garrincha que juntos nunca perderam um jogo na história. Mas a verdadeira final daquela Copa do Mundo foi Brasil e França. Porque por uma questão de chave, a França veio pela chave do Brasil. Tanto que o Fontaine marcou 13 gols naquela Copa. E aquela França é resultado... Mas isso só porque o Ibrahimovic ainda não jogava na Suécia. Bom, é verdade. Mas o que muita gente não se lembra é que aquela França advém do Stade de Reims, que foi finalista da primeira Liga dos Campeões, em 58. E o Stade de Reims ganhava o jogo até metade do segundo tempo, quando o Real Madrid virou. No ano seguinte, o Stade de Reims não chega e depois perde de novo contra o Real Madrid. Mas isso, olha só. O Real Madrid tinha o Di Stéfano. Tinha, mas aí sabe o que o Real Madrid fez? Comprou o Copá, Raymond Copá, que era o craque do Stade de Reims. Tanto que quando o Real Madrid ganha do Stade de Reims pela segunda vez, o Copá jogava na Casa Branca. Entendeu? Sempre. Então, era na próxima Copa do Mundo timaço. ano que vem, se a França convocar um Benzema, o Brasil só precisa levar o Hernanes. O Benzema, quando eu vi o Hernanes do outro lado... Ok. Cara, não assim. Qual foi, deixa eu te perguntar a curiosidade, qual foi a sua reação ao você ver o Portugal fazer um gol na prorrogação? Sem Cristiano Ronaldo em campo. Eu esperava. Futebol, ele é tão maravilhoso comigo, porque ele me diz o que vai acontecer. É só você olhar para a história. É só você perceber como os seus jogadores estão se portando em campo. Os jogadores da seleção de Portugal contaram depois do jogo que quando chegaram no túnel, os jogadores da França estavam às gargalhadas antes de começar o jogo.
E os próprios jogadores da França, antes da Copa de 2018, disseram: nós não levamos a sério aquele jogo. A gente achou que já estava ganho porque estava jogando em casa. E o próprio Deschamps admite: nem eu soube conduzir aquele dia da maneira certa. Só que agora a gente já aprendeu a lição e 2018 vai ser diferente. E o Pogba já disse, numa das entrevistas desta preparação, que aquela derrota para Portugal está entalada até hoje. E tem que estar. Porque a gente deixou de ganhar um Euro tão simples. Em casa. No estado de França. E em casa, tanto em 84 quanto em 98, a gente fez a lição de casa. Agora, cara, é que nem te perder em Amsterdã, por exemplo. Você chega no final e tá lá no Johan Cruyff Arena. Lá no início do podcast, você cita que a Holanda perde para a Rússia, mas a Holanda perdeu para a Itália. Naquela memorável sessão de pênaltis. 2000. Perdeu para a Rússia. Não, perdeu para a Itália nos pênaltis. Eu tô confundindo as Copas. Perdeu. E a Holanda, de fato, ganhou da França naquele jogo, mas a França jogou com o time reserva e eu assisti aquele jogo. A cada vez que a França empatava, eu ficava uma arara. Porque a gente tinha que perder aquele jogo. Não, mas pra gente pegar a outra chave. Entendeu? Então, o problema dia, assim, ó. A gente deixou... Peraí. Gol do Iniesta. Gol do Iniesta. Ai, caraca. Eu acho, mas olha, Marcela, o que dói mais não é o gol do Iniesta. Lembra aí do Robin perdendo? É o Robin. Aquele lance. O que dói mais. Eu acho que o que dói mais não é o 1x0. É ter que ganhar de 5x1 no jogo seguinte, na Copa seguinte. Que não valia nada. Eu tava lá. E foi a primeira vez. E um gol antológico do Van Persie, né? O gol do Aquele primeiro gol. Na minha concepção, o gol do Van Persie é o gol de cabeça mais bonito da história do futebol. E o gol, é um gol de cabeça em Copa do Mundo. Incrível. E o gol do Patrick Schick hoje? É um desbunde. É um desbunde. E é lindo quando você vê que o jogador levanta a cabeça. Cara, pra mim a Euro é muito mais difícil de ser ganha do que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem muito pangaré. Aí todo mundo fala, mas é porque não tem Brasil e Argentina. Particularmente pra mim, eu fico maravilhado porque não tem sul-americano pra me encher o saco na Euro. Vai ficar ali só entre a Europa. Pra mim a Eurocopa é muito mais importante, muito mais gostosa, mas eu reconheço que a Copa do Mundo porque a Dinamarca já ganhou. Sim, e a Dinamarca. Exatamente. E olha, eu vou te dizer, infelizmente, em 84 não tínhamos internet. Porque se o Euro de 84 por exemplo, em 95, quando aqueles 2 gols do Ronaldo varreram o mundo e o Ronaldo se tornou o que se tornou, se vocês assistissem aquela Euro, vocês iam entender por que eu digo que o Zidane não joga nem 30% do que o Platini jogou. Vocês terem uma ideia, a Euro de 84 aqui, neste longínquo país, não foi transmitida. Não tinha. A gente nem sabia o que era. E somente o jogo da final foi transmitido no Brasil. E sabe por quem? Pasmem, SBT. Graças a Silvio Santos eu pude não pode falar time... SBT nessa não pode live. Falar SBT que a gente não pode nessa live. Graças ao Titio eu pude não é por isso não, é porque eu posso perder o meu emprego. É verdade também, não pode falar. Perdão. Aquela outra emissora que não falamos o nome. Graças a ele eu pude ver meu time ser campeão. E o que o Platini fez naquela Euro foi contra a Espanha. Ganhamos de 2-0 na final. Mas do só pra vocês terem uma ideia. Daquela época não, do Butraguinho? O Putri ainda não estava como titular. Marcos, fala devagar. Quando você vai falar Espanha, fala devagar. Vai assustar o rapaz. Tudo bem. Ele vai ter primeiro jogo. Eu tenho raiva. Primeiro não tenho raiva da Espanha, eu tenho raiva da Holanda. É totalmente diferente, cara. Eu acho que o Marcelo tá certo. Eu acho que o Marcelo tá certo. A Espanha, naquele dia da final, não fez um jogaço. A Espanha era vencível naquele dia. Ela estava se cagando de medo. A final não se joga. Final não se joga. Final se ganha. Mas eu vou dizer uma coisa pra você e que não vale pra mim. Pra mim, a Holanda não ganha aquele dia porque a Holanda renegou a sua verdadeira origem, seu DNA. Sim. Enquanto que eu sou campeão do mundo em 98 e a partir de então renego a minha origem. Porque o time que foi campeão do mundo em 98 não jogava bonito. Era simplesmente
eficiente ou eficaz, como queira. O de 2018, que me dá muito menos alegria, porque em 2018 eu fui campeão, chorei, fiquei rouco 3 semanas, mas eu não me orgulho daquele título. Da bola jogada. Mas ninguém vai me tirar minha segunda estrela. Mas, agora, em 84, foi quando a gente descobriu que a Dinamarca era capaz de jogar muita bola. E o primeiro jogo da Euro, se você assistiu o jogo, a França passou 2 anos, de 83 a 85, sem sequer empatar um jogo. Nós ganhávamos de todo mundo. Em 2018 a Dinamarca passa nos pênaltis contra a Croácia. Ela passava da Inglaterra também. A final ia ser França e Dinamarca. Poderia. Eu também acho. Claro pra vocês. E aí, a França enfrenta a Dinamarca no jogo de estreia. Aí essas mentiras do futebol que são contadas para se tornar verdade, que jogo de estreia todo mundo tem que estar nervoso. Eu não entendo esse conceito, mas se eu tivesse meu time, eu ia querer fazer diferente. Eu acho que depende do psicológico, cara. Cara, mas tipo assim, isso é comum, a França, todo mundo repete isso. Mas olha só, a França vai jogar amanhã, certo? Ela já viu todo mundo. Então, porra, já sabe que a Holanda ganhou. Cara, já sabe, você começa a falar, Marcelo. Se eu sou técnico, futebol é 11 contra 11. Eu vou só pegar o meu carregador, que meu celular tá descarregando, vocês vão falando aí. Eu vou ter uma pergunta pra fazer, mas quando eu voltar eu faço. Beleza. Então, em 84, a França estreia contra a Dinamarca e o mundo fica assombrado com aquela Dinamáquina. Sim. O jogo foi uma dificuldade. Infelizmente, o Alan Simonsen, que era o craque da Dinamarca, tem a perna quebrada no primeiro tempo. Depois o Manuel Amorros resolve, mais um que resolveu descontar as agruras da vida no jogador da Dinamarca, dá uma cabeçada no cara, é expulso. Eu lembro. E a gente ganha com o gol do Platini numa bola que entrou porque tinha que entrar. A bola pererecou, sobrou, ele pegou mal, pegou na orelha, mas ela entrou. 1-0, nós ganhamos o jogo. Vem o segundo jogo, a gente joga contra a Bélgica, que é o nosso derby ali na região. A gente meteu 5-0 na Bélgica. Foi um baile, 3 gols do Platini. No terceiro era a Bélgica jogo, do Chifo? A Bélgica do Chifo, do Gerrits, do Jean-Marie Pfaff. Mas naquele dia não teve jeito, foi um massacre o jogo. Vem o terceiro jogo, a França já está classificada, mas a gente joga no Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, contra a Iugoslávia, uma baita Iugoslávia. A Iugoslávia faz 2-0 no primeiro tempo. O Platini estava jogando em casa. No segundo tempo, o Platini faz mais 3 gols, a gente vira o jogo e ele já está em 7 gols em 3 jogos. Vamos para a semifinal naquele jogo épico, memorável. Contra Portugal. Platini faz mais um, mas faz um que valeu. É o gol que dá a vitória no último minuto do jogo, numa jogada antológica do Tigana. Mas o Platini passou o jogo inteiro dizendo para o João Tigana: nós vamos perder esse jogo. A gente não está matando o jogo, esses caras vão virar o jogo. Quando Portugal fez 2-1, Platini diz para o Tigana: eu te avisei que a gente ia perder esse jogo. O Tigana falou para ele: calma, nós vamos virar isso aqui, segura tua onda. O Tigana faz aquela jogada inesquecível e o Platini tem a calma, a frieza de esperar todo mundo de Portugal se jogar na grande área e ele só levanta a bola. Eu quase infarto naquele dia. Você sabe uma história curiosa desse jogo? Esse jogo fez com que Portugal fizesse uma campanha para que todos os jogadores de Portugal deixassem o bigode crescer na Euro. Pra ficar igual o Fernando Chalana? Exatamente. Porra, cara. Assim, eu tenho muita bronca do Jordão, que era o Serginho Chulapa deles. O cara fez 2 gols, que eu nunca vi um time levar 2 gols do jeito que aquela bola entrou, mas entrou. E aí a gente virou e na final, no segundo tempo, um jogo muito tenso, muito fechado, a França não jogando, mas aí fizeram a falta, Platini bateu. E o Arconada, infelizmente, que era um baita goleiro, entrou pra história porque levou um frango horroroso. Voltou. E aí a gente é campeão europeu. Mas se vocês tivessem visto o que o Platini fez naquela Euro, vocês iam ficar boquiabertos. É uma loucura que ele fez. O que o Platini fez em 84 só é equiparável ao que o Maradona faz em 86. Mas na Copa do Mundo de 86... E o que o Garrincha faz em 62. E o que o Garrincha faz em 62. O Garrincha faz em 62 e não vamos nos esquecer daquele juizinho amigo que não deu aquele pênalti para a Espanha. Sim. No pênalti, o cara deu um passo para fora da área
O cara não, aí não começa. Aí é sacanagem também. Newton Santos é sacanagem. Desafio, a enciclopédia merece nosso respeito, mas eu desafio que vocês achem um lance em que a seleção brasileira tenha sido prejudicada numa Copa do Mundo. Não existe. Eu desafio. Não existe. Alguém pode lembrar-se do jogo da Suécia em 78. O Zico até hoje morre dizendo que o juiz fala que o Brasil foi ajudado em Copa em lances diretamente ligados, porque claramente na Copa de 78 a Argentina e Peru, o Brasil claramente foi. Não, sim, mas assim, foi. Ali era pra Argentina, mas quando é pessoalmente, um contra o outro. Brasil, claramente. Só que em 78 as pessoas só se concentram no jogo do Peru. Se você assistir Argentina e França, você vai ver que a roubalheira já começou naquele jogo. Eu fui garfado de maneira vergonhosa naquele jogo. E no terceiro jogo, o juiz tentou, mas estava tudo pronto para a Argentina ficar em primeiro e continuar no Monumental de Nunes. Mas esqueceram de combinar com o Roberto Bétega, que era um cracaço de bola, e o Bétega faz 1-0 Itália e joga o Brasil para Rosário. A Argentina para Rosário. E aí a Argentina cai no jogo do Brasil. E que naquele dia, se Papai do Céu tivesse sido generoso com o Bob Dinamite, o Brasil teria ganho aquele jogo. O Brasil jogou mágico, que a Argentina. Aquilo foi uma batalha campal. Eu me lembro desse jogo, tenho esse jogo na minha memória. Que, aliás, o Marcelo começou o podcast explicando como ele torce para o Holanda. Então eu vou explicar agora para vocês como eu me torno torcedor da França. Eu vou só engatar uma pergunta, aí você fala história, depois responde, aí o Marcelo responde depois, que se vocês enxergam que alguma seleção que não é favorita, uma seleção pequena, pode surpreender, chegar longe, até ser campeão, uma seleção que não é favorita pode ser campeão. Olha, eu diria que a Euro já nos provou 2 vezes, ou até 3, de que é possível. A Tchecoslováquia ter sido campeã em 76 em cima da Alemanha foi uma surpresa, embora não fosse um time de bobos. Grécia. A Dinamarca ter sido campeã da maneira como foi, de novo em cima da Alemanha, é algo inesperado. E a Grécia, que não chega a ser tão absurdo, porque foi contra Portugal. E Portugal... né? E Portugal teve a da França, não foi? Também. Não acho que foi uma surpresa. Não, eu não acho. Foi, eu não Marcos. acho. Foi. Não acho pelo seguinte. Não acho pelo seguinte. Não acho pelo seguinte. Se o Cristiano Ronaldo tivesse jogado 90 minutos, era compreensível, mas eu não acredito. O único jogador na época. Eu não acredito que o raio... Hoje Portugal tem time competitivo, jogadores de nome, bem sim. Hoje Portugal tem um o trabalho de formação do futebol português, em termos de jogador e de técnico, é brilhante. O Brasil tinha que aprender com Portugal. O que eles estão fazendo. Hoje Portugal tem um time bom, os jogadores de fora, em todas as posições, mas em 16 não tinha. Era só o Cristiano Ronaldo, ele nem jogou. Mas já era um trabalho. Você já tinha muito jogador bom ali. Agora, eu vou te dizer uma coisa. No jogo da Hungria foi uma cagada, Portugal, né? Não, vamos falar sério, foi uma cagada. O Éder deu uma porrada lá da casa do cacete, a bola entrou. No jogo de Hungria e Portugal, a Hungria esteve na frente no 2-1 e no 3-2. E eu rezando para aquele jogo se acabar. Eu não sei se... Acho que talvez tenha sido 1-0 também. Eu estava rezando para aquele jogo se acabar, porque eu queria, por tudo quanto era mais sagrado, que Portugal já ficasse fora na entrada. Por quê? Porque eu sei que o raio não pode ficar caindo no mesmo lugar o tempo todo. Eu já houvera ganho de Portugal naquela semifinal época de 84. Eu já houvera ganho aquela semifinal inesquecível de 2000, com a mão do Abel Xavier. Já houvera ganho em 2006, outra semifinal em que a gente não jogou lá essas coisas, mas ganhamos com um golzinho de pênalti. Então, assim, o raio não vai ficar caindo no mesmo lugar sempre. Então, eu não queria Portugal. Não queria de jeito nenhum. Quando pintou na final, eu falei, ok, hoje é o dia de Portugal fazer a graça dele. Quando o jogo começa e a França com aquele salto que estava e o Cristiano Ronaldo sai, eu olhei para o meu pai e falei assim, lascou, hoje eu não vou ganhar. E quando o Gignac faz aquela jogada antológica, ela bate na trave, corre na linha e o Griezmann não tem o reflexo de meter ela para dentro, deixa ela passar, eu sabia que eu ia perder aquele jogo. Agora, vamos ao lance. Ninguém marcou o Éder. Essa coisa de zagueiro, achar que não, esse aí não precisa marcar porque a natureza marca. Não vou.
Laurent Koscielny não vai na bola. Agora, quem é o culpado? É a mãe que botou o Koscielny no mundo. É o Deschamps que convocou uma múmia dessa para jogar. E depois você tem um goleiro que não é essa oitava maravilha e que toma um gol daquela distância, daquele jeito. Agora, o Lloris, no lance anterior, houvera se machucado. Então ele não estava nem 98% ali. Aí ele vai na bola boba, ela entra, acabou. Perdeu e mereceu o Lloris, perder. Ele lembra o Klemer, cara. Ele lembra muito o Klemer. Talvez. Ele tem, se você ele voltar tem a fita, chama se gol, você voltar sabe? a fita do Euro 2016, cara, aquilo que eu já falei antes no programa, como é que você pode adulterar o time faltando 10 dias para começar o torneio? Ele fez isso em 2018. Quando a gente vai para o jogo contra a Austrália... Quem é a seleção? É dele. Tu não respondeu. É dele. Não, agora, de hoje. Qual é a seleção mais fraca hoje que você acha que pode surpreender? A gente não aposta e pode surpreender. Deixa eu começar. Olha, eu começo. É difícil. Deixa eu começar. Eu vou dizer qual. Mas Holanda. eu diria Inglaterra. Holanda. Eu diria Inglaterra. A Holanda é uma merda. Não, mas aí também. Vamos ser um pouco mais radical. Vamos ser um pouco radical. Tá, mas... Tem uma seleção realmente... Pequena? Alguma coisa micro? Bélgica, eu acho que é a Bélgica. A Bélgica pode ir. Não, a Bélgica tá na primeira prateleira. Pra mim. Eu diria pra você... Tá, você quer, Marcelo, tipo assim, abaixo dessas grandonas, assim? Um time, uma seleção que é capaz do melhor e do pior. A Turquia. Nossa, a Turquia, pelo amor de Deus, ganha da França. Mas eu vejo sem discussão. Eu vejo isso na Turquia. Mais para uma próxima Porto do Ciclo. Tudo bem. É a seleção mais jovem da Euro. Mas assim, cara, se a gente estivesse aqui no podcast da Euro 2004 e eu tivesse dito, olha, a Grécia, vocês iam dizer para mim, não, a Grécia. A Turquia só quer jogo grande. A Turquia só quer jogo grande. Ela não quer ser a favorita. Né? O que a Turquia fez contra a Itália, eu fiquei profundamente decepcionado. Porque eu não esperava que a Turquia fosse se prestar aquele papel miserável. Quais? Manda. O primeiro, Suíça. Suíça? Suíça. A Suíça. Visto que a Dinamarca tá Islândia. Eu digo Rússia. Rússia? Muito abre difícil. As portas para a Rússia passar mais forte por conta do que a Dinamarca não vai passar, provavelmente. O milagre de 2018, eu não acho que se repete. Porque o time da Rússia é muito ruim. É ruim, mas é ruim cara, que dói. E a Grécia, cara? Olha o que era a Grécia, cara. Mas vamos lá. Coloca a ruindade da Grécia com a ruindade da Suíça. A Grécia era organizada. A Grécia se atinha ao script. O Otto, e tem uma outra coisa. O Otto Rehhagel era um baita técnico. Ele fora campeão na Alemanha com Kaiserslautern, que não é coisa fácil para ninguém. O melhor jogador da Grécia era Papastathopoulos. Beleza? Era mas foda. Assim, vamos lembrar como é que eles ganhavam. Corner, bola na área, ninguém faz o gol de cabeça. E Jardel da Grécia. Jardelopoulos. Então, assim, infelizmente, torneio permite qualquer coisa. Eu sou da teoria de que o Oscar, por exemplo, não deveria todo ano ter um filme ganhador. Olha, esse ano não tem filme que mereça ganhar um Oscar, então esse ano não vai ter Oscar para melhor filme. As outras categorias pode ter. Mas o fato de alguém ter que ganhar permite esses abortos. Da Grécia ser campeã, do Once Caldas ser campeão, da maneira que foi. Que ganhasse uma seleção que joga a bola. Sabe? Esse é o ponto. Eu defendo futebol. Eu defendo futebol. Você sabe que hoje... Sobre o Once Caldas, é a segunda vez que você fala do Once Caldas, eu queria dizer que o Once Caldas não ganhou a Libertadores. O São Caetano perdeu. É mais importante. Pode ser. O São Caetano, ele estava numa maré. O São Caetano estava numa maré que ele foi vice-campeão brasileiro em 2000, vice-campeão brasileiro em 2001 e vice da Libertadores em 2002. Sim. E o C4 ficou em 2002, não foi 2004. Mas eu tenho comigo que meteram a mão no São Caetano naquela final do Brasileiro. De 2000. Quando adiaram o jogo, o jogo contra o Anse. Não, o Edmundo foi expulso. O Edmundo foi expulso ali e não meteram a mão. Suspensão. Mas ontem, nessa mesma emissão da televisão francesa Téléfoot, o nosso querido Didier Deschamps fez uma revelação. Disse ele que nunca pediu
a que nenhum time dele jogasse para trás só se defendendo. E que contra a Bélgica, ele pedia para o time sair, mas foram os jogadores que decidiram ficar lá atrás do goleiro, esperando a Bélgica vir. Agora, você fala isso com essa naturalidade toda, que o time não fez o que você pediu e fica por isso mesmo? Eu acho que se sou jornalista, pergunto. E eu repito, se jogasse 10 vezes aquele jogo ali, a Bélgica ganhava 8. Porque os jogadores não estavam inspirados a meter gol. O time da Bélgica ia meter muito gol na situação normal, na situação... Eu acho pra ganhar 8, eu acho muito difícil. Pra ganhar 8... Eu tô falando por aquela circunstância do jogo. A França se retraiu toda. A Bélgica jogando com adversários faz a mesma coisa, faz 3, 4 gols. Porque naquele dia os jogadores da Bélgica não estavam inspirados. Se o De Bruyne tá inspirado no jogo, do jeito que o jogo se apresentou, o Lukaku... Vamos lá. Quando o time ganha do outro de 5-0, o time que levou de 5-0 jogou bem? Não. Então, a gente tem que pensar que a Bélgica não conseguiu desenvolver o seu jogo. Que a Alemanha não jogou bem contra o Brasil? Não, olha 2014, só. A Alemanha jogou bem naquele dia, mas aquilo só é possível porque você tem uma completa ausência do outro lado. Lindo é, por exemplo, para mim, o maior jogo da história do futebol, em todos os tempos, é a semifinal da Copa do Mundo de setembro, entre Itália e Alemanha. Aquilo é um jogo épico, em que a Itália ganha de 4-3, mas os dois times jogaram uma barbaridade, enquanto o Brasil não precisou de uma prorrogação. Você já ouviu falar do Milagre de Istambul? Já ouviu falar do Milagre de Istambul? Sim. Mas vamos lá, o Milagre de Istambul, o Liverpool não aparece para jogar no primeiro tempo. Não. E o Milan já está comemorando no vestiário. O futebol, ele é maravilhoso porque ele cobra aquele do Ronaldinho, do Neymar. Mas aquele jogo só é espetacular porque as defesas de ambos os times inexistiam. Vocês já viram esse jogo de novo? Eu vi outro dia no Sport TV. Nunca vi. Porque quando o Neymar fez aquele gol, eu desliguei a televisão. Porque um gol daquele, se eu sou técnico, eu rasgo meu diploma e vou embora. Eu não quero mais saber daquele time. Não é possível levar um gol daquele. Cara, é exatamente isso que você falou. Não tinha defesa. O jogo não tinha defesa. Quando o Ronaldinho faz aquele gol da falta por baixo, aquilo pra mim é gol de pelada. É o que define aquele jogo. O jogo é emocionante, é maravilhoso. É uma pelada, é verdade. Mas é pelada. Não é futebol, é pelada. Então, assim, é muito difícil você ter um 4-0. Marcelo, ele botou o Luiz Antônio na lateral. Ele botou o Luiz Antônio na lateral. Lembra disso? Você se lembra que a gente chegou a cogitar que o Luiz Antônio jogava bem? Exatamente. E que jogava bem, e que quando o Luiz Antônio... A temporada dele de 2011 foi boa. Ele teve uma lesão, eu sou obrigado a dar minha mão aqui para a palmatória. Eu acreditei. Eu achei que iria dar em alguma coisa. Ele era bom jogador, porque a lesão que ele teve no ombro acabou com a carreira dele. Mas eu vou dizer para você que em 2011 eu ainda me deixava enganar facilmente. Por exemplo, o Marcelo gosta do João Gomes. E eu não me engano com o João Gomes. Para mim, ele é um genérico de Jonatas. E se eu sou jornalista, eu perguntaria ao Rogério Ceni: Rogério Ceni, quantas vezes você dá um peteleco na orelha do João Gomes porque ele prende a bola? Por que o João Gomes não é capaz de tocar de primeira? Por que ele precisa carregar aquela bola, girar em cima dele, cavar a falta? Meu filho, futebol. E eu falei no início do programa sobre a escola, a La Nantes, da formação do Nantes, que para mim é a concepção do futebol. Eu acompanho os 4 times do Rio de Janeiro, porque eu trabalho e tal. Eu acompanho, assisto o jogo dos 4. Inclusive, estou num processo para começar a torcer fielmente para os 4, para a qualidade, por questão profissional. E acredito, se você acha que o João Gomes é ruim, assiste 3 jogos seguidos do Botafogo. Não, eu sou um cara quadrado e careta. Eu sou um cara quadrado e careta. BDSM não é a minha. Assistir jogo do Botafogo você lembra BDSM. Do Flamengo? Você lembra do Flamengo que tinha Gabriel, Muralha, Rafael Vaz, Flamengo? O lateral do Vasco titular hoje é o Rômulo. Titular do Vasco hoje. É o Rômulo. Agora, o João Gomes é muito bom jogador, cara. O João Gomes poderia ser muito melhor.
Mas se ninguém cobrar dele que o futebol moderno não é você prender a bola, coisa que o Gerson também passou a fazer a partir de 2019, quando foi jogar de segundo homem. Se eu sou técnico, eu diria para o Gerson, a cada falta que você receber porque você prendeu a bola, eu vou descontar 10% do teu salário. Você escolhe. Você escolhe. Você está aqui para jogar futebol. E futebol pressupõe, vamos para frente que o que interessa é fazer gol. Não é campeonato de cavar falta. O Diego Ribas está do mesmo jeito. Faz tudo para cavar uma falta. Diego Giras. Agora, eu sou de uma escola de futebol e por isso que eu torço pela França. Porque futebol para mim é uma ciência simples. Você toca e sai para receber. Recebeu, o que você faz? Toca e sai para receber. Você não prende a bola. Hoje, a maioria dos jogadores tem que dominar a bola, pensar para poder dar o passe. Mais ou menos. Você tem, por exemplo, a escola da Espanha. Olha só, a escola da Espanha está fazendo isso. E tá dando o que está dando agora, hoje em dia. É porque você também tem que ter matéria-prima. Era aquilo que a gente estava conversando mas sobre. A matéria-prima vem na formação, cara. Se você não incutir isso no jogador desde o primórdio, que carregar a bola não serve pra nada. Se você quer carregar, vai ser Uber, cara. Vai ser carteiro. Mas não faz isso no futebol. Você sabe por quê? Porque você tem uma escola de carregador de bola. Como, por exemplo, olha só, não adianta, o Iniesta e o Xavi eram carregadores de bola. Sabiam tocar o tic-tac, pra mim, mas eram carregadores de bola. Você tem que saber carregar na hora que você tem que carregar. Quando o Gerson esconde a bola e não deixa o cara roubar, eu acho lindo. Agora, quando ele para o contra-ataque pra girar e cavar a falta, eu fico louco da vida com ele. E coitado da torcida do Marseille que vai ter que aturar o Gerson fazendo mas aquilo tem uma lá. coisa que é o seguinte, é aquilo que o Pep Guardiola falou. Quando o cara é novo e é meio campista, o que ele faz? Ele sempre tende a acelerar o jogo. Acelerar. À medida e por que você o vai João Gomes não acelera, então? Eu acho muito... Eu quero só frisar uma coisa que o Cole falou. Eu acho muito... Eu não sei a palavra pra usar, eu vou usar a palavra escroto, por falta de repertório gramatical da minha parte. Pode ser ruim. Eu acho muito escroto você comparar o Xavi com qualquer jogador da história do futebol. Porque o patamar dele é esse. Se tivesse quebrado ele naquela merda daquela final, não tava aí. Foda-se. Devia ter quebrado ele lá. Já que escolheram bater, não bateram errado. Na pelada, eu escolheria 11 vezes o Iniesta ao Xavi. Eu também. O Iniesta pra mim era um negócio. O Iniesta pra mim era um negócio. Eu prefiro o Iniesta. Eu acho o Iniesta gênio. Eu acho o Xavi. O Iniesta me preenchia. Ele me realizava. O Xavi não só um jogador que preenchia mais os setores do campo, como fez mais gols e mais assistências que o Iniesta. É um absurdo. É um absurdo o que o Iniesta fez. Agora, que o Xavi era fundamental, o Xavi era o Andrade. Não, o Xavi preenchia muito mais os setores do campo que o Iniesta, fez muito mais gols que o Iniesta na carreira e fez muito mais passes para gols que o Iniesta na carreira. Assim, pelo menos a gente mas o Iniesta tem uma vinícola. Pelo menos a gente teve aquela Espanha para curtir. A gente outra viu coisa, o Barcelona... padrão estético, os dois deixam a desejar, mas eu acho que a gente viu o Barcelona dar aquele sapeca e iaiá no Manchester United naquela final, que foi a única vez na vida que eu torci pelo Barcelona. Foi a única. Entendeu? É porque eu tenho Deixa eu cornetar um pouquinho a Holanda aqui, vai. Só um pouquinho. E eu ainda não falei como eu me tornei torcedor da França, hein? É verdade. Deixa eu só cornetar um pouco a Holanda, assim. Pra galera que não sabe, a Holanda tá passando por uma crise grande de treinador. E lá, assim como aqui, só pode ser treinador holandês. Então você não pode pegar... não começa. Não, teve o Van Gaal aí. O Van Gaal foi bem, cara. Teve o Van Gaal. Você sabe que a minha referência... Você sabe que a minha referência do Van Gaal é o Manchester United. Você sabe que não é pra mim. Olha, eu acreditei que o Van Gaal era um baita técnico por conta daquele Ajax que foi campeão europeu. Sim. Mas depois eu descobri que não, é porque o time era maravilhoso mesmo, que o Van Gaal... Não adianta, as concepções de futebol do Van Gaal não dá pra aturar. Lembra que você falou que, assim, às vezes você tem aquele momento em que tudo se une e aí a coisa... Sim. Né? Eu vou o futebol tem essa exemplo. magia. Tem. Eu vou outro dar exemplo, Rogério Ceni, campeão brasileiro de 2020.
Ave Maria Jesus Cristo. Ave Maria Jesus. Valha-me Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Valha-me Nossa Senhora de Amsterdã. Ele já foi campeão brasileiro de 2020. Infelizmente, perdendo. O incrível homem que é campeão perdendo. Filho da... Bom, aí, seguinte, o Van Gaal, eu fui ver, eu tive a sorte de estar presente na Holanda versus Espanha, aqui no Brasil. O jogo foi onde? Foi em Salvador. Salvador? Cara, foi o dia de futebol mais perfeito da minha vida. Ok. E foi a única vez que você viu a Holanda ao vivo? Foi. A única vez que eu vi a Holanda ao vivo. A minha única vez que eu vi a França ao vivo foi naquela pelada de mau gosto, França e Equador, terceiro jogo do grupo, França classificada 0-0, a coisa horrorosa, mas que quando acabou-se o hino da França, inclusive, o cara que tá atrás de mim e que não me conhecia, bota a mão no meu ombro e fala assim: calma que vai acabar tudo bem. Eu me filmei durante o hino e nunca tive a coragem de assistir até hoje. Eu tenho esse vídeo no telefone, eu nunca tive a coragem de assistir. Mas foi horrível ver aquele jogo, porque eu não estava em casa, não podia fazer o que eu faço. Estava num lugar da torcida que não tinha torcedor francês e tinha que ficar sentado. Foi horrível. O que você queria falar? Fala. Esse foi o jogo que, nesse grupo aí, 2014, passou França e Suíça. E foi duas Copas seguidas que o grupo da França cruza com o grupo da Argentina. A França pegou a Argentina na Copa de 2018 e a Argentina pegou a Suíça na Copa de 2014. Se algum dos dois tivesse passado segundo, tinha dado França e Argentina de novo. E o França-Suíça foi o pináculo da França naquela Copa. Esses negros maravilhosos. Nossa, lindos, tesudos. Foi nesse jogo. O Giroud a França fez com seus gol. negros maravilhosos. Então, mas aí só pra terminar, você tava assim, isso aí. Eu tava falando sobre o Van Gaal. Cara, assim, foi a tarde linda, assim. Salvador tava lindo, sol, não tava quente pra caramba. Mas quando saiu o gol da Espanha? Quando saiu o primeiro gol da Espanha, não tava tão lindo assim, né? Vocês foram. Conta aí, como foi a sua reação no 1-0? Vocês foram em quantos jogos da Copa? Eu só fui a dois. Fui a dois. Eu fui só um também. Eu fui no Maracanã Espanha e Chile. Eu fui no Maracanã assistir Argentina e Bósnia. Eu ouvi um gol do Messi. Ok. Porra, que maneiro. Isso comemorei muito aquele gol. Foi legal. Comemorei muito aquele gol. Muito foda. Cara, olha só. Pra começar, eu entrei no estádio com a torcida da Espanha. Então eu tava com a camisa da Holanda no meio de um mar de espanhóis. Assim, o Manolo atrás de você, né? O Manolo atrás de mim, Ramon, Manolo, Concho, todo mundo, e a Poliana com a camisa da Espanha, escrito Poliana. E os caras me sacaneando. E como é que é no Espanha-Holanda? Como é que resolve esse matrimônio aí? Porque eu, no meu primeiro casamento, quando eu vi França e Brasil na Copa das Confederações de 2001, teve uma bola da França que passou tirando tinta e a minha primeira esposa gritou: sai! E eu olhei pra ela e falei assim: faz o seguinte, eu vou pra sala e você fica aqui. Porque eu não tenho maturidade pra aturar um negócio desse. Então o que aconteceu basicamente foi o seguinte: a gente ficou lá tranquilo, eu falei assim: olha só, eu vou me transtornar. Então, assim, tenha calma, tenha paciência, que porra. Aí ela, não vai ser nada disso, não sei o que, beleza. Vocês já tomaram a vacina? Não. Eu já. Eu quero ver a final da Euro junto, eu quero ver muito. Eu queria ver com o Cole todos os jogos da Holanda, porque uma hora vai perder. Ele já viu. Eu, inclusive, tomarei nesta sexta-feira à tarde, dia 3. Porra, que maneiro. Aí, cara, voltando ao assunto, assim, tinha um chinês na minha frente, eu não sei porque que ele escolheu torcer pela Espanha. Aquele filho da puta. Cara, ele comemorou tanto o gol. Ele comemorou tanto. E foi um pênaltizinho mandrake, né? Um pênalti mandrake. Mas, ó, aí eu não sabia que sistema a Holanda tava jogando. Quando eu olhei, eu falei, porra, esse cara, o que é isso? Foi a primeira vez que eu vi um 5-3-2 na minha vida. Entendeu? E aí eu falei assim, o que tá acontecendo no campo? Porque ele deixou. Ele foi inteligente, o Van Gaal. Ele deixou a Espanha vir, deixou. E ele tinha... Aí, Marcelo, é uma coisa simples, assim, o que o cara fez.
é estúpido, mas simples. Ele falou assim: eu tenho 3 jogadores. 4, na verdade. Então, eu vou dar bola para esses 4 e o resto vai correr. Não vai fazer absolutamente mais nada a não ser correr. Plantou 5 atrás, 5 zagueiros mesmo, sendo que o Blind, que era esse quinto homem aqui, o lançamento do Blind pro gol do Van Persie é mais bonito do que a cabeçada. É mais bonito que a cabeçada. Aquela bola é mais bonita. É lindo. O que aconteceu? Eu só me lembro de um lançamento mais bonito do que esse. Lembra, na Copa de 98, quando Frank de Boer manda aquela bola pro Bergkamp contra a Argentina? Sim, contra a Argentina. Nossa Senhora, cara. E aquela dominada do Bergkamp? No que dominou, já tirou o Ayala, que golaço. E no segundo anterior, o juiz podia ter dado aquele pênalti pro Ortega, né? Se o juiz não tivesse ali, qualquer juizinho cairia naquele pênalti, que não foi pênalti. Cara, aquela seleção da Holanda não merecia Eu assisti aquele jogo com a televisão argentina, narrando. Então o cara ainda estava enlouquecido. Mas o lançamento do Diego Ribas... O lançamento do Diego Ribas pro Gabigol na final da Libertadores. Ele não lançou pro Diego Ribas. Ele não lançou, né? Ele não lançou pro Diego Ribas. Ele lançou a bola na cabeça do zagueiro do Rio. Do Pinola. Ciente. Não. Olha só, ele jogou pra frente. O Gabi pediu. Ele mandou, mas aquilo não é lançamento pro Gabigol. Não foi lançamento, ele jogou lá. Mas ok, tá tudo valendo, porque é Hail Mary. Tem um velho ditado que a história... Isso é Flamengo Cast. A história é contada pelos vencedores. Isso não quer dizer que seja verdade. Então, exatamente. Ficou que o Diego lançou, mas não foi. Não foi. Mas aí, voltando a esse jogo, foi a primeira vez que eu vi futebol como xadrez. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha tido a noção que esses caras trabalham taticamente muito. E assim... Como, por exemplo, quando o Jorge Jesus chegou. Por isso que o Rogério Ceni é um gênio. Por quê? Porque ele trabalha taticamente. Puta que pariu. Assim, e ele, cara... Cara, assim, o que aconteceu ali na Holanda? Você tinha o Sneijder, que era um cracaço, Robin, que era um excelente jogador, e Van Persie era um monstro. Van Persie. E a única saída que tinha, a Espanha marcava os 3, certo? Só que ele fez o seguinte, cara, Blind, você vai fazer a ligação direta. Marquinhos, aconteceu 2 vezes antes do gol. 2 vezes. Sim. E eu falei com a Poliana, olha só, ele ficou impedido na primeira, ele ficou impedido na segunda. A terceira ele vai guardar porque ele não é burro. E aí entra aquilo que a gente fala sobre a educação do jogador europeu. Óbvio que tem burro pra cacete, né? Hoje a gente viu um lá da Suécia que é uma zebra. Aquilo ali se cair. Marcus Berg. Exato. Porra, mas nossa, aí de novo, o culpado é o técnico que chamou e a mãe que botou no mundo. A mãe não tem culpa. Porque não tem. Não, a culpa é do sistema ósseo de Ibrahimovic, que é composto 90% bota por vidro. No mundo uma zebra de bolinha. Não é nem mas de lixo. Mas o Ibra ia jogar? Mas infelizmente o joelho machucou. De novo? A composição óssea do Ibra é 90% vidro. Infelizmente. E foi uma lástima, porque o Ibra jogou, se não me falha a memória, 3 jogos, fez um gol e deu 2 assistências. E nesse time da Suécia, esse menino Isaac não é ruim de bola, não. A Suécia joga mais do que jogou hoje. Sim. Também Mas acho. é que hoje eles entraram com aquele plano, não vão perder o jogo. Vamos furar a bola e empatar. A Suécia tem um menino no meio campo, não sei se tá jogando na Euro, porque eu não avaliei o time da Suécia, mas ele joga no Fulham na Inglaterra, é o Kakaniklit. Esse moleque é muita bola. Ok, mas ele não estava em campo hoje, não. Vocês não acham, uma pergunta para vocês não acham que, por exemplo, depois que a Espanha foi campeã do mundo, eles começaram a respeitar mais a Espanha do que ela realmente merece? Sim. Mas isso é aquela coisa de videogame, quando o seu personagem bota terror nos outros. Isso é natural. Todo mundo passa a respeitar. Ninguém respeitava a Espanha até 2008. Desde 66 todo mundo respeita a Inglaterra mais do que deveria também. A Inglaterra é um embuste. A Inglaterra é um embuste. Então, mas criou futebol. Isso a gente não pode tirar deles, mas é um embuste. A seleção da Espanha,
de 2008, ela é mais ou menos o que a Bélgica é hoje. Só que ela ganhou em 2010. Se a Bélgica ganhar a Copa do Mundo ano que vem, ela vai ser a mesma coisa. Sim. Ter sido campeão em 2008 foi fundamental para a Espanha mudar de patamar. Isso é fato. Só que eu acho que aquele selecionado espanhol tinha jogadores acima da média que a Bélgica não tem na mesma proporção. Você acha? Acho. Tudo bem. Eu acho. Não, eu acho que o Xavi e o Iniesta estão no patamar de futebol de melhores da história. Vamos pensar Bélgica, quem é primeira prateleira da seleção da Bélgica. Courtois. Não, eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. A Espanha, eu vou dar minha opinião. A Espanha hoje, a Espanha naquela época tinha Xavi e Iniesta que pra mim estão no patamar de melhores da história do futebol, tá naquela prateleira. Mas eu acho que se você pegar os piores, os piores da Bélgica são menos piores do que os piores da Espanha. Eu acho mais nivelado a seleção da Bélgica. Posso concordar com você. Muito ruins na seleção da mas Espanha. É que os melhores da Espanha são superiores aos melhores da Bélgica e são mais efetivos. Vocês não conhecem o banco de reservas da Holanda. Você pode ver Vocês não sabem o que é o banco de reserva da Holanda. Qual foi a fase final de Euro ou de Copa do Mundo que o Eden Hazard arrebentou? Cara, eu acho que o Hazard, ele foi o terceiro melhor da Copa em 2018, ele poderia ter sido... Eu acho que o prêmio de melhor da Copa deveria ficar entre o Griezmann e o Hazard. Eu acho que mas assim, aquele Eden Hazard da Copa de 2018 é o melhor Hazard que você já viu na vida? Não. Eu acho que o Hazard daquele período do Chelsea. De 2018, 2007, o do Chelsea era muito mais endemoniado. O período entre a Euro e a Copa de 2018. Exato. 16, 18 pra mim. Eu vou te dizer uma outra coisa que me preocupa nessa seleção da Bélgica é a ausência do Witsel. Que eu sou um entusiasta do Witsel. Eu adoraria ver o Witsel com a camisa do Flamengo. Nossa, jura, cara? O quê? Meu irmão, o que aquele cara organiza de meio de campo é uma barbaridade. Mas joga muita bola. Até fizeram a comparação. Uma pergunta pra Bélgica... você. Witsel ou Wijnaldum? Entre os dois eu vou no Witsel. Entre os dois eu vou no Witsel. Eu vou no Witsel. Eu acho que quando fizeram Borussia... exercício na Globo. Ok. Fizeram. Quem da. Nós nem lembro se foi na Globo, na verdade, para não pensar aqui. Mas quem da Bélgica seria titular da seleção brasileira? Aí falaram do Lukaku, do De Bruyne. Cara, o Witsel seria titular da seleção brasileira hoje. Fácil. Com certeza. Fácil. Com certeza. E vamos admitir o seguinte: o próprio Lukaku. O Lukaku hoje não é o mesmo Lukaku do passado. Não dá nem pra comparar. Mas o Lukaku é outro exemplo daquele jogador que ele joga muito no time, mas ele joga mais na seleção. Beleza. Só que agora eu tenho certeza de que nós vamos ver o Lukaku jogar muito mais do que jogou antes na seleção da Bélgica. Ele tá sozinho, como eu contei pro Cole, ele parou de comer pizza de lombinho com abacaxi. É verdade. E ele perdeu mais de 10 quilos nessa brincadeira. E ele hoje é outro jogador porque o Antônio Conte tem essa capacidade de pegar um jogador no estágio A e levá-lo no estágio B. E tem outro fator muito importante querer. em relação... E tem outro fator muito importante da Copa do Mundo para agora, que mudou no Lukaku, que é ele saiu do Manchester United. Geralmente, quando o jogador sai do Manchester United, ele joga. É incrível. O que essa camisa faz com o jogador, eu falo com verdade. Por isso que eu digo que o Manchester United é o time das Laranjeiras lá da Inglaterra, que eu não pronuncio o nome. Entendeu? Então, o Lyon na França é o time das Laranjeiras, que eu não pronuncio o nome, lá da França. Então, bom, vou contar. Vocês sabem que hoje tá terminando. Deixa eu só falar. Fala. Eu fui fazer compras hoje de manhã. Aí, fui de bicicleta, né? Parei a bicicleta, travei ela, olhei pra cima, tinha uma bandeira do Fluminense na janela. Eu falei, o que este senhor está comemorando? Pra que falar essa palavra? Tá bom. Conta aí, como é que você...
começou a torcer pra França. A gente vai... Pra encerrar o podcast, então, vou passar a palavra aqui pro Marcos falar como ele começou a torcer pra França. Nossa gravação. Quem estiver assistindo ao vivo, a gente vai continuar na live, mas quem estiver no podcast, a gente vai encerrar o podcast aqui com o Marcos contando como ele começou a torcer pra França. Minha primeira real lembrança de futebol, aquela que você tem na memória, que você já entendia o mínimo, que você não era uma criança apenas olhando para a televisão, esperando a bola entrar na rede, foi Copa do Mundo de 78 da Argentina. Meu pai trouxe uma revista especial da Copa lá da Argentina, e o primeiro jogo da Copa que eu vi foi França e Itália. E com 55 segundos de jogo, a França faz o primeiro gol. Era o gol mais rápido das Copas do Mundo até então. E acaba o jogo, a Itália virou o jogo para 2-1, gol do Zaccarelli e acho que gol do Bétega, se não me falha a memória, mas eu fiquei fascinado com aquele time, como jogava bonito. E tinha um outro detalhe, que o zagueiro central era do Nantes, era o Patrice Riot. Então eu achava muito curioso que um jogador da França tinha o nome de Rio, que era a minha cidade. Beleza. Parou aí. Será junho de 78. Em abril de 79, por circunstâncias da vida, eu fui morar na Costa do Marfim. E aqui no Brasil não passava jogo de futebol na televisão toda hora. Não tinha essa cultura, né? E em Abidjan, embora não passasse o campeonato francês, todo jogo de clube francês na Copa da Europa, na C1 passava, e os jogos da seleção da França também. Diga lá, Marcelo. Não querendo interromper, eu só queria que você abrisse um parênteses de por que você foi morar na Costa do Marfim. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, e por isso eu fui morar na Bolívia, em La Paz, e como ele quase morre lá por conta da altitude, a gente foi obrigado a ser transferido para outro lugar e fomos parar na Costa do Marfim. E foram os melhores anos da minha vida. É uma experiência... Na Costa do Marfim? Havia naquela época. Havia. Caraca. E a gente só volta porque o banco decide encerrar a agência lá. Senão a gente teria continuado porque a gente adorava aquele lugar. E então eu passei a escutar jogo do Campeonato Francês pela rádio, num programa que existe até hoje e que eu ainda escuto até hoje, e passei a ver jogo da seleção francesa. Então o Platini foi o primeiro ídolo que eu tive e de ver jogar com constância. Quando chegou em 81, naquela excursão antológica do time de amarelo pela Europa, que ganhou da Inglaterra no Wembley, gol do Zico, ganhou da Alemanha em Munique, em que Valdir Pérez defende pênalti, o Brasil joga contra a França no Parque dos Príncipes, ganha de 3-1. É um jogo antológico, que inclusive eu já baixei esse jogo para mim no YouTube. É lindo de ver. A França joga uma barbaridade naquele dia, mas o Brasil jogou 3 vezes mais do que o Brasil. E foi 3-1, mas é um jogo lindo. Lindo. E era a seleção legítima do Tele, em que o ataque era Zé Sérgio e Reinaldo. Ali, aquela seleção brasileira era demoníaca. Muito por causa do Reinaldo. Então, naquela noite, amigos vêm ver o jogo e daqui a pouco percebem que o garoto que está em frente à televisão só se mexe quando tem lance da França. Aí meu pai e minha mãe, você tá torcendo pela França? Eu falei, mas não é o que eu faço sempre? Todo jogo da França eu tô aqui torcendo pela França. Por que vai ser diferente hoje? Não, mas é do Brasil. E eu não tinha esse vínculo. Quando eu volto pro Brasil, mas não tinha a menor dúvida. E aí vem a Copa do Mundo de 86. A primeira vez que eu tinha que enfrentar o fato de torcer pela França contra todos aqui. E aí na escola, muita gente quis apostar comigo. E eu sabia que eu não ia perder aquele jogo. Não tinha como um trabalho de 11 anos perder para um catacata que fizeram um mês antes de uma Copa do Mundo. E o jogo é antológico. E o Brasil faz uma bela partida e a França faz uma partidaça. Eu fui garfado vergonhosamente naquele jogo. Tem um pênalti no final do jogo em que o Carlos agarra o Bellone pelo pescoço e derruba ele no chão. Aí o time da França, ao invés de pensar no jogo, esquece, sai todo mundo correndo para cima do árbitro e o Brasil vai embora. Cruzam a bola e o Sócrates perde o gol sem goleiro na cara do gol, que ele fura a bola. É a única vez que o Platini perdeu um pênalti.
Foi naquele dia. E eu assisti o jogo pela Manchete. E o Paulo Stein gritava: eu te sequei, Platini. Mas aí o Júlio César botou na trave e depois o Fernandes fez aquilo. E eu já contei que o Carlos se esqueceu da instrução. Então, assim, torcer pela França, para mim, foi tão natural quanto torcer pelo Flamengo. Isso não gera em mim uma contradição. Importante. Sou brasileiro, Importante adoro o Brasil, mas no futebol eu torço pela França e a maior alegria que eu tenho na minha vida é torcer pela França. Não, assim. E o maior informação sabor aqui sobre também. a última E a Copa, maior tristeza também. da Copa. Mas só uma pergunta para encerrar. Você trocaria o Didier Deschamps hoje pelo... Já que você falou que o Zidane não fez muito pela seleção francesa, mas hoje ele é principal da Champions League. Você trocaria o Deschamps pelo Zidane? Olha, eu acho que vai acontecer, Marquinhos. Vai acontecer, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que, inclusive, Mas você trocaria? É factível. Acho que o que a gente vai ganhar é que a gente vai ser um pouco mais ousado. Nós vamos jogar com mais vontade de fazer gol do que simplesmente defende a casinha e só vai na boa, não pode correr risco. Eu prefiro ganhar o jogo de 4-3. Obviamente que esses 3 não pode ser em falha de jogador, lambança, frango, eu fico louco. Por exemplo, Mbappé faz o 4-1 na final de 2018. Eu quase me quebrei todo aqui em casa, porque eu saí correndo, bati a mão na porta, entrei no meio da geladeira. A minha alegria acabou-se quando o Lloris fez aquilo. E entregou o segundo gol da Croácia. Ali ele tirou minha alegria. O Lloris, depois da cirurgia, ele nunca mais foi o mesmo, né? Não, mas ali foi antes da cirurgia. Não, eu tô simplesmente... Não, eu tô falando de cirurgia pra nascer da mãe dele, né? Olha, o Lloris, ele não é um mau goleiro, mas ele não é um goleiraço. O Lloris tem uma dificuldade enorme pra defender pênalti. Mas tem outro. Não tem. Então, mas, assim, é que nem a Holanda. Você fala novo, pra mim, toca o Memphis Depay. Vou botar quem? Jesus Cristo. Mas de novo... De laranja? Jesus mas de laranja. novo. Vamos fazer o seguinte, não é porque... Às vezes dá uma saudade do Van der Sar, né? Pô, era um monstro. Agora, não é porque o filme ganhou o Oscar no ano que é um filme antológico. Essa é a distinção. O Lloris, pra mim, ele não é melhor do que o Bernard Lama e não é melhor do que o Fabien Barthez. Não. É aí, o que desculpa. tem. Agora. O Barthez não. O Barthez era ruim, cara. Não era não. O Barthez era ruim, cara. Não era não. Goleiro anão, cara. Goleiro anão. Eu vou só fazer. A gente vai continuar a live conversando, mas deixa eu só fazer uma informação pra gente acabar o podcast. Sim. Nós fizemos um bolão aqui, porque esse programa existe desde 2017. Então a gente cobriu a Copa do Mundo 2018. Sim. Todas as fases. E fizemos um bolão sobre quem ganharia a Copa de 2018. Todos apostaram no Brasil. O pessoal aqui que bom. Eu sempre peço que vocês façam isso. Eu falei a França, será que... Que bom. Boa, Marcelinha. Que bom. A Abdala não me deixa mentira aí, Abdala. Você sabe, a Abdala vai soltar uma piadinha aqui. Aí, ó. Salah, Mohamed Salah. Eu falei que a França seria campeã, inclusive, uma informação. A primeira vez que eu assisti futebol na minha vida, para encerrar o podcast, foi na Copa do Mundo de 2006. Foi durante a Copa. E a minha primeira lembrança de futebol foi a final. França e Itália. E naquele dia eu tava assistindo o jogo, eu falei, eu não entendi muito pouco futebol, mas eu falei, cara, a Itália vai ganhar esse jogo. A Itália vai ser campeã. Eu falei isso. A Itália se preparou para ser campeã do mundo. E foi. Chegando antes da Copa de 2010, antes da Copa começar, eu vendo a Espanha jogando, vendo que a Espanha ganhou a Euro, eu falei, a Espanha vai ser campeã. Quando estava pouco tempo antes da Copa do Brasil, eu falei que a Alemanha ia ser campeã. Inclusive fiz um meme falando que o Brasil tomaria uma goleada da Alemanha com o gol. E a Alemanha foi campeã. E na última Copa, antes da Copa começar, no bolão, falei da... Então, desde que eu comecei esse futebol, são 4 Copas assim, na campeã. 3 antes da Copa e uma na final. Você sabe que o... Agora, a próxima Copa eu não faço ideia. Você sabe que o 7-1 é a 4ª maior alegria da minha vida. A 4ª maior alegria da minha vida. Eu esperei por aquele dia por muito tempo. E ver a Alemanha fazer aquilo com a camisa do Mengão
tornou o sabor muito melhor ainda. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização: flamengocast.com.br